Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda nesse momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, glória a Deus. E este é o meu canal Família, e eu convido você para assistir esta pré-aula até o final. Deixa o seu like abençoado. E convido você que não é inscrito no meu canal para se inscrever, para nos ajudar a levar a poderosa palavra de Deus aos corações, tá bom? Glória a Deus. Nós estamos estudando o quarto trimestre da Betel Dominical. Para quem não sabe, Betel Dominical é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Glória a Deus. E esse trimestre está falando sobre os 10 mandamentos. E aqui nós estamos diante da lição número 11, que fala: não cobiçará o que é do teu próximo. Essa lição vai falar sobre o 10º mandamento. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso texto áureo diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. E a verdade aplicada diz: devemos enfrentar a indignação, a cobiça, andando em espírito, nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus com alegria e louvor. Nós temos aqui 3 objetivos da nossa lição. E o primeiro é ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas. O segundo é apresentar a cobiça como algo desenfreado e profano. E o terceiro objetivo é mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Nós temos aqui também uma leitura bíblica em clássica, que na nossa lição é texto de referência, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 6. Esta pré-aula eu quero deixar somente do tópico 1 e da introdução. A introdução diz assim: o 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e no coração do ser humano, que, se guardado e alimentado, causa prejuízo ao relacionamento com Deus e com o próximo. O enfrentamento passa por não ignorar ou desprezar tal realidade e recorrer à palavra de Deus e à ajuda do Espírito Santo para continuarmos nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, bem como vigiando quanto às nossas intenções e motivações. Afinal, nós somos do Senhor. O que nós devemos fazer, né? Diante da introdução. Diante da introdução, o que nós devemos fazer nós temos que reagir contra os maus pensamentos, porque desejar algo que não é nosso é mau pensamento. É reagir contra os maus pensamentos. De que forma nós vamos reagir? Fazendo de imediato ou fazendo com bastante rapidez uma oração, repreendendo o pensamento desenfreado que vem sobre as nossas vidas. Muito bem. Aqui no tópico 1, fala sobre as várias faces
da cobiça. Nós vamos aprender nessa aqui sobre várias faces da cobiça. E é no tópico 1 que nós vamos aprender essas faces, né? Muito bem. A função do 10º mandamento, meus irmãos, é inibir a cobiça de um modo geral, né? Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideia do nosso próximo. Então nós entendemos aqui que essa é a função do 10º mandamento. É inibir, né? É inibir, é proibir, é vedar de um modo geral, especificamente a cobiça da mulher do nosso próximo. E falando sobre a mulher também entra os empregados, os animais e todos os bens materiais e até mesmo a ideia ou os projetos do nosso próximo. Então vamos lá para o ponto 1 do tópico 1. O ponto 1 do tópico 1 fala o 10º mandamento. Então nós possamos observar que no 7º mandamento nós vemos a proibição do adultério. No 7º mandamento observamos que nós estudamos sobre o adultério. Mas no 10º mandamento nós vemos algo mais profundo sobre a proibição do desejo. Porque não é somente o desejo sobre a mulher do próximo que é uma cobiça desenfreada. Nós observamos que a proibição do desejo aqui nesse último mandamento, ele visa também, sabe o que é? Proteger o ser humano das ambições erradas. Para que nós não venhamos ter ambição erradamente que possa nos levar à ruína espiritual e até mesmo à perca da nossa salvação. O 10º mandamento, ele é abrangente e ele abarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos observar aqui, no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo de número 6, que diz assim: e vendo a mulher, né, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, aonde entra aqui sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ela olhou para aquela árvore, ela viu que aquela árvore, primeiro, ela era uma árvore boa para se comer, uma árvore agradável, que agradou as suas visões. E ela pegou daquele fruto daquela árvore, comeu, trouxe também ao seu marido, ele também comeu, e ambos comendo aquela fruta,
os seus olhos foram abertos, né? E puderam entender que estavam nus diante um do outro. Então nós observamos que o 10º mandamento também envolve diversas modalidades de pecado, como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado, né, por possessão ilícita, a obsessão pelo poder, a ostentação. Tem gente que se sente tão ostentado pelo poder que muitas vezes toma posse de um valor que não é dele, toma posse de um objeto que não é dele, uma propriedade que não é dele, e isso porque a pessoa quer viver uma ostentação, a pessoa quer viver um orgulho, a pessoa quer exibir uma vaidade que ele não tem condições de exibir. Então, o 10º mandamento inobe o orgulho, né? Desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando, e a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança no interior pela poderosa ação da palavra de Deus. Nós temos que repreender, temos que colocar um freio nas nossas cobiças, na concupiscência, as aptidões carnais, as aptidões dos olhos, e também na soberba da vida, na ostentação que nos leva a querer ser aquilo que não somos. Muito bem, eu encerro aqui o primeiro ponto do primeiro tópico da lição número 11. Vamos passar para o segundo ponto do primeiro tópico da lição. O segundo ponto diz assim: não cobiçará. E eu sei que existe ainda muitas pessoas que até muitas vezes cita esta palavra cobiçar, né? Não cobiçará. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar imoderadamente. É a pessoa cobiçar algo imoderado. Se aquele objeto não for meu, eu não vou sossegar. Nós vamos encontrar nessa lição aqui o exemplo de um rei, né? O exemplo de um rei que cobiçou de uma tal forma que levou alguém à morte. Então, não cobiçará. Não cobiçará. Casa, aqui corresponde a tudo que pertence ao próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Mas quando fala casa, isso inclui esposa, filhos, filhas, servos e servas, propriedade, valores, né? Inclui tudo. E nós observamos aqui tudo que pertence ao teu próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo o que constitui e prolonga a sua vida pessoal. Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Olha, casa, aqui corresponde a tudo que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que constitui e prolonga a sua vida. A enunciação desse mandamento propõe possível exemplo de cobiça, mas sua lista não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. Então, quando se fala sobre enunciação, se fala em falar ou descrever. O que este mandamento nos fala? E
descreve para nós não é uma palavra que vem nos deixar exaustivo, cansado de ler o que está escrito, ou cansado de ouvir o que está sendo falado concernente ao 10º mandamento. Mas ele coloca as pessoas na vida da comunidade. Nós aprendemos a viver na comunidade quando nós aprendemos os 10 mandamentos. Quando nós aprendemos o 10º mandamento. E observe aqui que a versão de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, coloca antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, o que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher. E essa é a coisa mais importante do próximo. O que você do próximo e não seus pertence. Quando alguém coloca os seus olhos e cobiça a mulher do seu próximo, ele está cobiçando a coisa mais importante da vida do seu próximo. E observamos que a obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça, ela é um obstáculo, ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo, e é lá onde só existe Deus como testemunha. Ela pode assumir muitas formas. Então, o que é só Deus que é a testemunha? Porque a cobiça, ela nasce no pensamento, ela nasce no coração, né? E atinge o pensamento do ser humano. E só Deus é a testemunha disso. Muito bem. Vamos aqui encerrar o subtópico número 2, quer dizer, o ponto 2 do tópico 1, e vamos passar para o ponto 3 do tópico 1. O ponto 3 do tópico 1 fala sobre a corrupção, a cobiça, ela é como um mal corrosivo, né? Como nós entendemos que existe várias substâncias material que corrói. Por exemplo, se você pegar um pouco de ácido e despejar na pele, esse ácido vai corroer a sua pele, formando uma queimadura, formando uma ferida. Se você pegar uma pedra de soda cáustica e colocar em cima da sua pele, aquela pedra de soda cáustica, ela vai corroer a sua pele. Então, observamos aqui também que a cobiça, ela é algo corrosível, como ácido, como soda e outra substância que pode corroer. Tem substância que corrói ferro, corrói outros tipos de materiais. Muito bem. Então, a cobiça, ela é um desejo irreprimível de querer ser como os outros. Então, o desejo excessivo de ser o que os outros são e não como podemos. Então, observe só que muitas vezes nós queremos ser algo que nós não podemos ser, mas nós vemos alguém ser, nós queremos ser também. E isso é uma cobiça que não vai nos fazer bem na nossa vida espiritual. É um desejo excessivo
que corrói e que promete uma felicidade que não dará. A cobiça, quando nós cobiçamos, nós achamos que vamos ser felizes se nós conseguirmos adquirir o que o outro adquire, né? Então, observando, e aí, é aí que reside o seu fracasso. Por quê? Porque o ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com bens materiais ou conquista temporária. Se assim fosse, essa seria a época mais feliz da história. Porém, não é. Notamos que os consultórios de neurologista, né? Os consultórios de neurologista, psicólogos e psiquiatras, especialmente das grandes cidades e dos países ricos, estão cheios de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma, a qual nós possamos levar esse assunto a uma parábola de Jesus Cristo, onde se encontra ali no capítulo 12, onde ali fala de Jesus estava no meio da multidão, andando junto com a multidão, e em meio àquela multidão existia uma família em pé de guerra, porque aquela família estava brigando um com o outro por causa da herança que tinha que receber. E alguém disse para Jesus: Mestre, manda que meu irmão me dê a parte da minha herança. Mas ele disse: quem me colocou como juiz ou repartidor de herança? Né? Então nós observamos aqui que nós colocamos aí essa família como exemplo, né, de pessoas que não estava satisfeito, mas queria mais, mais e mais. Amém? Deus abençoe a todos vocês, e aqui eu quero encerrar esta pré-aula.